Ela adotou 3 meninas negras há 27 anos. Veja como elas a recompensaram anos depois. Eu não quero você com essas crianças negras, uma mãe sussurrou. Sendo ela branca, ela não conhecia a mente das crianças ou como elas se sentiam. Mas foi o que uma mãe disse depois de interromper o tempo de brincadeira inocente das crianças com ódio. Ao invés de haver encorajamento e intervir para que amassem uns aos outros, o ódio aparecia no playground. Há 3 anos, a minha família mudou-se para esta pequena cidade em Indiana. Quando nos mudamos para cá, não conhecíamos ninguém. Meu noivo estava trabalhando com uma empresa local que nos alugou um apartamento pitoresco para começar. Nós tínhamos nos mudado para cá de outra cidade chamada Nova Albany, a cidade em que eu cresci e também onde os meus filhos e eu vivemos por vários anos. Minha filha mais velha experimentou discriminação racial e bullying em sua própria escola primária. Eu não pude nem ao menos deixar minhas crianças se acostumarem com o jardim de infância antes delas serem apresentadas ao ódio racial. De fato, isso também motivou a mudança. Como mãe, eu não tive paciência para sentar e esperar pelos pais para que obtivessem o controle de suas crianças. Enquanto isso, o sistema escolar era completamente indiferente sobre o tratamento que a minha filha estava recebendo. Viemos para esta nova cidade e eu matriculei minha filha em seu sistema escolar. Imediatamente vimos uma enorme diferença. Durante todo o tempo que estávamos vivendo nesta cidade, fomos recebidos calorosamente pelos vizinhos e muitos são os que falam conosco. Facilmente, a nova experiência na escola da minha filha surtiu efeitos e a fez florescer. Suas notas estão definitivamente mostrando a diferença entre as atmosferas. Meu noivo morreu apenas alguns meses depois que viemos viver aqui. Tudo que tínhamos construído estava entrando em colapso ao nosso redor. Chegou um momento em que meus filhos e eu nos encontrávamos lutando tanto apenas para fazer face às despesas. Em todos os lugares que eu pedi ajuda, eu fui rejeitada. Você também tem que ajudar a si mesma muito para obter a nossa ajuda. Assim, por quase um ano, meus filhos e eu fomos forçados a limitar nosso tempo para descobrir maneiras pelas quais nos esforçávamos para sobreviver. Não tinha um sistema de apoio que nos ajudasse. Não tínhamos familiares, amigos ou conhecidos com quem pudéssemos contar. Esse foi um tempo de necessidades. Eu descobri como me tornar uma freelancer como um meio de, pelo menos, manter o aluguel pago e a comida na mesa. Lentamente, nós começamos a ver alguma luz no fim do túnel e nós fomos capazes disso apenas no verão, que foi quando nós retornamos para o mundo, para explorar e aproveitar nem que fosse um pouco a nossa vida. Aquele era o nosso segundo passeio para desfrutar dessa pequena cidade. E fomos para uma viagem para o único parque que a cidade tem. É um pequeno parque bem pitoresco. Há 2 estacionamentos para este parque, um em frente ao lado norte, o outro em frente ao lado sul. Isso permite o tráfego de fácil acesso da estrada principal e permite que as pessoas viajem pelos bairros pelo mesmo acesso de maneira fácil. Não é distante de qualquer estacionamento para se chegar à área do playground. Neste dia, os estacionamentos estavam cheios de pessoas diferentes sentadas em seus carros. Era um dia lindo. A maioria das pessoas que testemunhei nos estacionamentos eram casais. Alguns adolescentes ouvindo música e vi alguns homens que pareciam estar desfrutando de suas pausas para o jantar enquanto trabalhavam fora em algum lugar. No playground era onde as minhas crianças e uma outra criança estavam. Eu sou branca e meus filhos são birraciais. Até então, nós nunca tivemos qualquer problema com ninguém aqui nesta cidade. Então eu não pensei em nada quando a outra criança de pele mais clara se aproximou das minhas meninas e perguntou se elas queriam brincar perto da pilha de pedras. Minhas filhas adoram fazer novos amigos e não hesitam em aceitar o convite. Então, me sentei em um banco que estava a cerca de 15 metros de distância da área das brincadeiras. De lá, eu era capaz de monitorar as crianças e também estar perto para qualquer necessidade. Se alguém se machucasse, eu poderia ouvir sem nenhum problema.
quão bem as meninas estavam brincando com a outra criança e isso era um ótimo momento para elas. Cerca de 20 minutos se passaram e eu pude testemunhar uma mulher branca, de meia idade, vestida com short jeans e uma regata azul e de chinelos, andando em direção às crianças. Até então eu observava apenas para se certificar de que ela não estava lá para fazer mal a nenhuma delas. Foi então que eu testemunhei ela puxar sua filha para longe da pilha de rochas, onde as meninas estavam brincando juntas, e ela a levou para o fim do parquinho e falou com ela por alguns segundos. Em seguida, deixou a criança no playground e voltou para o estacionamento para ficar no carro dela. Alguns momentos depois, a menina estava de volta brincando com minhas meninas, e eu não pensei muito sobre aquilo, até que sua mãe veio novamente ao playground. A essa altura, sua mãe estava definitivamente exibindo frustração. Eu pude ouvir o que ela disse para sua filha. Ela disse claramente: "Eu não quero que você brinque com essas crianças negras." Ditas essas palavras, sua mãe partiu do playground. Desta vez eu tinha assistido tudo. O comportamento da menina foi andar de onde ela estava brincando, dando a volta e indo ficar atrás do escorregador gigante. E de lá, ela ficava espiando através das barras em direção do carro de sua mãe. Esta pobre criança estava esperando que sua mãe estivesse prestando atenção para que ela pudesse voltar a brincar com as minhas crianças. Eu assisti isso acontecendo com esta pobre criança por cerca de 4 minutos antes que ela finalmente voltasse para brincar. Eu estava pasma por meus filhos ouvirem aquelas declarações e eu queria reagir, mas eu não queria prejudicar meus filhos ou a dela sendo pega em um momento daqueles. A mãe era como um relógio para as crianças. Elas não tinham brincado nem por alguns minutos, mas sua mãe saiu de seu carro novamente. Desta vez, eu decidi que já era o suficiente e me levantei do meu banco e caminhei para cumprimentar a mãe. Eu caminhei diretamente em sua linha de visão e disse: "Oi, como você está?", fazendo ela continuar olhando através de mim para poder ver as crianças. Ela disse: "Oi, só um momento. Eu tenho que pegar minha filha para ela parar de brincar com essas crianças." Eu perguntei a ela: "O que você quer dizer?" "Aquelas meninas negras ali." Ela olhou para mim como se ela já soubesse que havia cometido um erro. Então, reagiu à sua seleção de palavras rapidamente. "Oh não, nós apenas não as conhecemos e eu me sentiria melhor se ela não brincasse com elas." Senti a raiva se infiltrando em mim, mas mantive a minha calma e ainda consegui algum sarcasmo. Não. Você não quis dizer que não conhecia ninguém no parque. Não é isso que você quis dizer. Como você espera criar sua filha para ela ficar longe de minorias? Eles meio que estão em todos os lugares." Agora ela me deu um olhar como se eu estivesse dito algo completamente aterrorizante. Eu não queria causar uma cena. E eu queria ter certeza de que nós duas manteremos os nossos volumes baixos, para que as crianças não escutassem essa inadequação de toda a situação. Eu disse a ela: "Eu estou apenas querendo que você conheça aquelas meninas negras de quem você tem medo. Essas são as minhas filhas. Elas são amorosas e compassivas. Sua criança também. Ela está exibindo amor e compaixão e está realmente gostando do tempo que estão brincando. O que eu não entendo é porque você faria algo para atrapalhá-la. Sendo você uma pessoa assim, um ser humano tão compassivo, você poderia vir aqui e ensiná-la a ser uma racista como você? Claramente, sua filha não possui um gene racista assim como você. Então por que você está interferindo ela a ser uma boa pessoa, ser um humano tão compassivo?" A mãe olhou por cima do meu ombro e viu nossas 3 filhas sentadas ali perto, juntas, rindo e brincando. Ela olhou para mim e disse: "Eu sinto muito, é que eu simplesmente não as conhecia. Eu não gosto que minha filha brinque com pessoas que não conhecemos." Eu disse a ela imediatamente: "Se é por isso que você está preocupada, por que você está todo o caminho olhando lá do seu carro para a direção da saída sul? Eu segui seus olhos e sei o que você acha que viu. Eu também vi o casal negro sentado no capô do seu carro, aconchegados e apreciando o clima e o cenário juntos. Aquela mulher pensou que meus filhos pertenciam a esse doce e inocente jovem casal. Só que eles estavam tão longe quanto ela em suas ideias, pois o casal nem ao menos tinha filhos com eles. E em nenhum momento aquele casal fez qualquer esforço para chegar ao lugar perto do parque infantil.
Tentei rir um pouco para aliviar as minhas próprias tensões durante a situação. Então eu disse a ela: "Você deveria ter vergonha de você mesma, vindo a um parque e interferindo com crianças inocentes em um playground." "Eu não estou." Ela tentou negar que fosse uma questão racial. Essa parecia ser a preocupação dela até que eu lhe disse o que eu tinha ouvido dizer à sua filha. Seu rosto imediatamente ficou vermelho e ela só poderia dizer que sentia muito. Então, pude assisti-la abrir a porta do carro, inclinar-se para dentro para pegar sua bolsa. Ela fez o seu caminho de volta para a área de playground e sentou-se no banco diretamente ao lado de onde eu estava e permitiu que as crianças continuassem brincando juntas por quase uma hora antes que ela dissesse à sua filha que era hora de ir. Assim como elas, também era a nossa hora de começarmos a nos preparar para ir para casa. Eu reuni minhas filhas e começamos caminhando para o carro. E eu perguntei às minhas filhas se elas tinham se divertido. Ambos gritavam sim, mas assim que entramos no carro, minha filha mais velha disse: "Mamãe, obrigado por falar com a mãe da nossa nova amiga por nós. Nós realmente gostamos dela e ela também vai para a minha escola, mas tem um professor diferente. Vamos ser amigas." Mas ela disse que não podemos dizer para a mãe dela. O meu coração partiu ali mesmo. Não só porque as minhas filhas estão agora conscientes de como o ódio se parece, mas por causa disso, uma pobre criança está sendo ensinada a ser um ser humano tão vil quando tudo o que ela quer fazer é ser amorosa. Ainda temos muito trabalho a fazer com tolerância e aceitação dos outros. Por alguma razão, ainda estamos permitindo que as pessoas mergulhem em sua ignorância, e ela está se espalhando como um vírus. Mas minha ideia de bondade não é julgar alguém com base em sua raça, seu sexo, sua identificação ou sua religião. Todos nós somos seres conectados, é a minha convicção, que estamos aqui para aprender a amar uns aos outros incondicionalmente, para ajudar uns aos outros a encontrar o nosso verdadeiro caminho na vida. Eu não sei por que certos seres humanos se sentem tão no direito de ser tão perturbadores e abusivos com os outros simplesmente por causa de suas diferenças, mas que não tem lugar em nossa sociedade. Eu sou tão grata pela minha família, por ela ser tão compassiva e amorosa. De todas as pessoas, eu só desejo que mais pessoas possam encontrar a alegria absoluta e o amor de Deus através do amor a todos. O lado positivo dessa história é que eu esbarrei com aquela mulher no dia seguinte no supermercado e ela acenou pra gente. Eu posso não ter certeza de que ela mudou seus pontos de vista, mas pelo menos ela aprendeu a demonstrar respeito em público e manter seu ódio para si mesma. Ela também não impediu a filha de correr para cima e abraçar minhas filhas enquanto passávamos umas pelas outras na seção de produtos. Talvez, afinal, haja esperança. O que espero que os outros aprendam com essa história é que se você ver algum caso de discriminação racial acontecendo, intervenha. Não podemos confiar, é o objetivo da minoria acabar com isso e é dever de todos nós. Também não podemos nos abster e fingir que nada está acontecendo. A complacência ao ódio é tão ruim quanto o próprio ódio. Eu desejo que nós, como seres humanos, aprendemos a amar uns aos outros, apesar das diferenças. É fácil para as crianças amarem e aceitarem os outros. Isso acontece naturalmente até que nós, adultos, interferimos e os ensinamos a agir de outra forma. Eu não desejo nada além de amor, felicidade e a paz para todos. Ser mãe para os filhos órfãos é apenas uma bênção. Meus filhos foram adotados como recém-nascidos. Eu sou a mãe deles desde que eles tinham 3 semanas de idade. Mais do que isso, no meu coração, enquanto eu vivo a minha vida elevando os meus bebês, eu esqueço a nossa pele contrastante. Eu esqueço porque eu estou ocupado impedindo que 2 crianças se machuquem, cada uma com objetos domésticos simples. Eu esqueço porque uma fralda suja é uma fralda suja, não importa de quem veio. Fraldas sujas devem ser trocadas. Eu esqueço porque eu sou apenas uma mãe fazendo o seu melhor para criar 2 pessoas amorosas, respeitosas e gentis. Eu esqueço porque eu sou mãe e eles são os meus bebês. Eu esqueço porque o amor não sabe das cores. Mas eu sou lembrada toda vez que eu ligo nas notícias. Eu me lembro quando vejo membros racistas da família que se envergonharam por termos adotado crianças de uma cor diferente.
e que olham para os meus filhos como inferiores. Mesmo que eu não queira, eu sou lembrada pela dor que carrego por minhas crianças. Por causa disso, eu sou lembrada quando um estranho pergunta à minha filha se eu sou mãe dela enquanto eu a levo para algum lugar mais calmo, quando ela está gritando e fazendo birra em algum lugar público. Sou lembrada toda vez que meu filho usa uma jaqueta com capuz e meu coração se parte em dois, se perguntando em que idade ele se torna uma ameaça para alguém, simplesmente por ser uma pessoa de outra cor. Eu me pergunto quanto tempo temos e em que idade ele será forçado a crescer mais rápido, simplesmente porque ele é negro. Eu não quero ter que lembrar nossas diferenças porque não deve haver diferenças. Ele é meu filho, ela é minha filha, é isso. Fim da história. Mas eu tenho que me lembrar por causa deles, porque eu sou um dos pais deles e é responsabilidade dos pais ajudar nossos filhos a navegar pelos problemas que eles terão que enfrentar algum dia. Problemas que existem, porque existem pessoas odiosas neste mundo quebrado, sentando-se, segurando neste momento de quietude enquanto eles ainda são pequenos. Lágrimas começam a escorrer pelo meu rosto pensando nas coisas que pode enfrentar um dia uma pessoa por causa de sua cor. Eu nunca serei capaz de compreender esses lugares difíceis porque eu sou uma mulher branca. E como uma mulher branca, como posso guiar meus filhos a navegar pela vida como uma pessoa de outra cor? É uma pergunta que eu faço a mim mesma todos os dias. Eu entendo que vai haver situações e lugares difíceis. Eu tenho que lembrar que nós não somos da mesma cor. Os lugares difíceis me enfurecem, porque me forçam a ter que lembrar das nossas diferenças. Para ser o melhor pai, para prepará-los da melhor forma possível, eu tenho que passar pelo que eles podem enfrentar neste mundo quebrado. Essas conversas aconteciam entre meu marido e eu quase todos os dias. Há questões que queremos trazer à luz das pessoas que amam os nossos filhos. Esperamos que o nosso compartilhamento afete a conscientização sobre as questões raciais na pequena comunidade ao nosso redor. Em vez de fechar os olhos, queremos ser defensores dos nossos filhos e também de todas as raças e culturas, porque não importa o quanto desejemos, simplesmente amar nossos filhos dentro de nossas quatro paredes não resolverão seus problemas. É um elemento, mas não é uma resposta. Não vai protegê-los lembrar da cor da pele, é amá-los e protegê-los. E como é insano e triste essa questão da cor de pele ser lembrada como se fosse necessária para lembrar que somos uma família normal, assim como todas as outras. Não deve haver racismo, já que somos todos os mesmos. Não importa a nossa condição física ou cultural, o fato de qualquer um poder olhar para o meu filho ou qualquer outra pessoa e ver nele algo menos por causa da cor de sua pele é pura maldade. Meu marido e eu queríamos andar com nossas crianças ao longo de suas vidas para saberem que não importa o que eles possam enfrentar, eles são profundamente e apaixonadamente amados por sua família e amigos, mas o mais importante, pelo seu Criador. Seu pai e eu oramos por sabedoria para ensiná-los e que conseguíssemos andar com eles através de tudo que pudessem enfrentar, mesmo quando não conseguimos entender o porquê ou quando não estivemos lá e queremos fazer o mesmo com os outros. Da mesma forma como para ensinar as nossas crianças, utilizamos o exemplo para ouvir as experiências dos outros e para validá-las, não negá-los com base em nossas próprias experiências. Queremos lembrá-los de que eles eram divinamente criados para um plano e um propósito, e a opinião do outro sobre a sua cor de pele não define quem eles são, e sua identidade está em seu Criador. Na educação de nossos filhos, colocamos estes valores e princípios. Espero que, por sua vez, você também ajude a fazer o mesmo. Até mesmo uma pequena diferença em nosso mundo para que talvez um dia uma mãe não precise temer pelo seu filho só por causa de sua cor ou cultura. Obrigado por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem merece ouvir uma história sensacional. Curta, comenta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever para receber mais histórias sensacionais. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!